fornicação, namoro e propósito, parte 2. Para você que ainda não assistiu ao vídeo 1, eu te convido a ir lá assistir. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E para você que já assistiu, está aqui com a gente mais uma vez, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Isso mesmo, algumas pessoas utilizam da seguinte frase: eu não quero ou eu não preciso me casar. Verdade. E elas estão certas, porém até um certo ponto. Desde que não haja relação íntima com ninguém. Um detalhe muito importante, né? Porque as pessoas, elas têm medo daquilo que é certo, mas elas não têm medo daquilo que é o errado. Por exemplo, elas têm medo do casamento, mas elas não têm medo da fornicação, que é um pecado muito sério, que afastam ela do Senhor. Elas invertem as coisas. As pessoas, elas parecem que estão num relacionamento por estar. Elas não se aprofundam, não se entregam de verdade. E por isso elas entendem a seriedade do casamento. Por isso elas não se casam, porque elas não querem permanecer naquele local. Verdade. E com isso vai só adiando cada vez mais uma desculpa diferente. Mas a questão é, a pessoa ela entende o quão sério é o casamento. E ela não quer levar essa relação num passo maior, e também é aquele passo que vai te aproximar do Senhor, né? Quando você começa a fazer as coisas certas. Por exemplo, lá em Gênesis 2, 24, Deus ele não criou a primeira ficada, ele não criou ali um namoro qualquer, ele fez o quê? Ele criou o primeiro casamento, algo com propósito. Isso, e nesse instante dessa criação desse primeiro casamento, ele diz que eles se tornaram uma só carne. E vamos explicar o que significa isso, ser uma só carne. Ser uma só carne, gente, é uma aliança. Também é sexo. Mas não é apenas isso. É algo muito mais profundo, muito mais íntimo. É uma integração física, emocional e espiritual entre o casal. Em Mateus 19:5, por exemplo, continua falando sobre ser uma só carne. E vai além do ato sexual, gente. É ali o casal se torna uma unidade, que é mais importante até do que pai e mãe. Isso não sou eu, não é ele que está dizendo, é a própria palavra do Senhor. Isso, o apóstolo Paulo conta um pouco sobre a vida dele, ele fala da sua solteirice. E ele dá um conselho àquelas pessoas solteiras, viúvos e viúvas. Ele diz o seguinte, que permaneçam assim, solteiros. Porém, se vocês não conseguem se controlar, se vocês não conseguem controlar os próprios desejos, que se casem. E ele dá esse conselho para que as pessoas não caiam. Então, não namore indefinidamente. Se há desejo, se há vontade de permanecer junto, que o caminho seja para o casamento. Porque não adianta nada você ficar ali um tempão, né, num relacionamento, num namoro, e falar que tá em santidade. Se tá, glória a Deus. Mas a gente nunca presenciou, né, um namoro longo que levasse a pessoa ali mais próximo de Deus, que permanecesse em santidade. Namoro é algo para você conhecer, para ter diálogo, conhecer o seu parceiro em forma de conversa. Não ficar ali, né, conhecendo o corpinho, explorando de uma outra forma. Justamente, é para conhecer a pessoa no sentido personalidade, se as ideias batem, se os projetos batem, não é para conhecer o corpo. O problema é que as pessoas querem conhecer o corpo do outro e não conhecem a personalidade. E quando eles se casam, aí começam os conflitos, porque não conhece a personalidade, conhece apenas o corpo da pessoa. Em Cantares 2:7 fala para nós não despertar ou provocar o amor fora ou antes do tempo determinado, né? Você ficar provocando aquela pessoa, despertando desejos que você não vai controlar, porque são hormônios, a gente não controla hormônios, eles são produzidos quer queira você ou não. Verdade, gente. Uma vez eu ouvi uma frase que o hormônio, ele não é convertido, tá? Não, ele não converte. O que é convertido é você. Os seus hormônios permanecem o mesmo, querendo te levar a pecar. Porque o namoro que não vai para o casamento, que ele fica preso ali, ele tem um limite. O limite dele é só o namoro, que não vai para o casamento. Não desenvolve, né? Isso. Geralmente,
ele desperta algo que vai ser difícil, que dificilmente vai conseguir ser vivido em santidade, viu, gente? Dificilmente. Não estou falando que é impossível, porque cada um é cada um. Mas que, na sua grande maioria, é difícil ser vivido em santidade. Verdade. E namoro bíblico, gente, ele não brinca com o corpo, ele não brinca com os sentimentos, ele não brinca com o seu coração, ele tem propósito. Gente, só para entender, sexo sem o casamento é fornicação. E fornicação é igual a pecado. Então nós temos que direcionar o nosso relacionamento para o casamento. Já tem que ser um projeto. É como se você estivesse fazendo planos ali. Você escreve e fala, vai ser assim, assim, assim. Tem que ter plano, tem que ter direção, tem que ter princípio nisso daí. O namoro nada mais é, como eu já disse, para você conhecer a pessoa. Não é algo para a vida inteira. Eu já conheci pessoas, nós mesmos, vou falar de nós dois aqui que é mais fácil. A gente namorou por 10 anos. Eu já falei isso aqui em outro vídeo. Imagina você ficar ali 10 anos. Aí tem pessoas que vai 10, 11, 12, 17 anos. Aí eu te fazer uma pergunta para todo mundo entender. Era em santidade esses 10 anos? Não era, gente. Não era em santidade. Porque, gente, tudo nós estamos falando aqui não é para condenação, tá, gente? Não estou apontando o dedo para ninguém. E tudo isso nós estamos trazendo aqui, gente, é para proteção espiritual e a vida de cada um de vocês. Sim. O Senhor, ele não é contra relacionamentos. Ele ama relacionamento. Ele criou, ele instituiu. Mas ele ama da forma certa, dentro de princípios para ser seguidos, né? O coração dele anseia por isso, por casamentos, por construção de família. Um namoro em santidade para conhecer o seu cônjuge. Depois, preparando-se para um casamento em santidade. Esse é o plano do Senhor para sua vida. Mas se você já começou de outra forma, ainda dá tempo de consertar. Assim como nós consertamos e vimos e vivemos a diferença, pode ter certeza que é isso que Deus quer para a sua vida hoje. E para ser bem sincera, depois que nos casamos, muita coisa mudou. Isso nos aproximou, sem sombra de dúvidas, mais de Deus, da vontade de Deus. Então, só para ficar bem claro aqui, Deus não é contra se relacionar. Ele nos criou para isso. Ele não nos criou para sermos sozinho. A não ser que, né, te faça bem, você gosta, mas, gente, ficar sozinho não é bom pra ninguém não, tá? Igual Paulo. Paulo escolheu ser solteiro, mas ele foi um solteiro que viveu, né, a palavra do Senhor. Ele viveu pro Senhor. Então, ele foi um solteiro com propósito. Se é o seu caso, amém. Mas ele nos criou pra gente se relacionar, pra gente se casar, construir família, mas você tem o seu livre arbítrio, né, pra fazer o que você quiser, o que te convém. Mas eu escolho fazer aquilo que me aproxima do Senhor, aquilo que santifica a nossa casa. Então é isso, gente. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui, por ter assistido tudo. Que Deus continue te abençoando e que você possa compartilhar esse vídeo. A gente vai ficar muito feliz, muito grato. Curte, comenta. Fiquem com Deus e até o próximo. Isso, que essa palavra tenha chegado de encontro ao coração de cada um de vocês e traga uma verdadeira mudança no relacionamento e nas famílias. Amém.